Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer sua presença e que, se não for pedir muito, se inscreva no canal para não perder nenhuma história nova. Hoje, temos um vídeo perturbador sobre um espírito obsessor, que observa Paul durante noites que ele sofre com a paralisia do sono. Eu nunca fui uma criança comum, disso eu sempre soube. Enquanto as outras crianças corriam, riam e brincavam nos parques, eu me mantinha afastado, observando de longe, com um sentimento que nem eu mesmo conseguia definir. Não era medo, mas também não era simples timidez. Havia algo em mim que me fazia diferente, como se carregasse um peso invisível que afastava os outros, me tornando um estranho no meio da multidão. Desde pequeno, sempre preferi a solidão. Meus pais, preocupados, tentavam me incentivar a interagir mais, mas eu me sentia mais confortável em meu mundo interior, com meus livros e meus pensamentos. Mas o que eles não sabiam, o que eu mesmo mal conseguia entender, era que o meu isolamento não era uma escolha tão simples. Algo me mantinha afastado dos outros, algo que, com o tempo, começou a me perseguir nas sombras. Minha vida à noite era bem diferente do que aparentava durante o dia. Desde os 8 anos, fui acometido por paralisias do sono, um fenômeno que, na época, eu não compreendia e que me aterrorizava profundamente. Nessas ocasiões, eu acordava no meio da noite, mas era incapaz de mover um músculo sequer. Meu corpo parecia feito de pedra, e o pavor que isso me causava era imenso. Nessas noites de paralisia, algo muito pior acontecia. Sempre que eu acordava, preso no meu próprio corpo, uma presença me assombrava. Eu via, claramente, uma figura no quarto comigo, uma silhueta escura, alta, vestida com um longo sobretudo e usando um chapéu que escondia seu rosto. Ele nunca se movia, nunca fazia som algum, mas eu sentia seu olhar fixo sobre mim, penetrando minha alma. Essa figura aparecia em diferentes partes do quarto a cada vez. Às vezes, ele estava no canto, quase invisível na escuridão. Outras, ele estava bem ao lado da minha cama, tão próximo que eu podia sentir a presença fria que emanava dele. Mas ele nunca fazia nada além de me observar, como se estivesse esperando algo. Com o tempo, essas aparições se tornaram constantes, a ponto de eu temer dormir. Eu sabia que, se dormisse, acordaria naquela prisão silenciosa, com aquele homem do chapéu me observando, sem que eu pudesse fazer nada a respeito. O medo crescia dentro de mim, consumindo meus dias e tornando minhas noites um tormento insuportável. Lembro-me de uma noite em particular que ficou marcada na minha memória para sempre. Era uma noite de tempestade, e eu estava prestes a descobrir que o homem do chapéu não era apenas uma sombra passiva. Naquela noite, eu tinha 12 anos. Uma tempestade furiosa caiu sobre a cidade, e eu me sentia inquieto, incapaz de descansar. Relâmpagos iluminavam o quarto, e os trovões faziam as paredes tremerem. Eu deitei na cama, tentando me acalmar, mas um pressentimento ruim me dominava. Havia algo naquela noite que parecia diferente, algo que me dizia que eu estava prestes a enfrentar algo terrível. Adormeci em meio ao som da chuva batendo na janela, mas, como de costume, fui despertado pela paralisia. Acordei, como sempre, incapaz de me mover, com o coração batendo descontrolado no peito. Eu sabia o que estava por vir, e o medo me consumia. Mas desta vez, a presença do homem do chapéu era mais intensa, mais ameaçadora. Ele estava ali, ao lado da minha cama, tão perto que eu podia ver os contornos do seu chapéu à luz dos relâmpagos. Ele estava imóvel, como sempre, mas algo havia mudado. Senti que ele estava esperando por algo, como se estivesse prestes a agir. Meu corpo estava congelado, incapaz de reagir, enquanto eu lutava para entender o que estava acontecendo. Então, ele se inclinou em minha direção. Pela primeira vez, senti um peso esmagador sobre meu peito, como se uma força invisível estivesse tentando me sufocar. O pânico tomou conta de mim. Eu tentava gritar, mas nenhum som saía. Tentava me mover, mas meu corpo não obedecia. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo, mas, ao mesmo tempo, sabia que estava acordado. Meus olhos estavam fixos na escuridão onde deveria estar o rosto dele, mas tudo o que eu podia ver era o contorno daquele chapéu, a forma daquele sobretudo. Eu estava completamente impotente, à mercê daquela figura sombria que agora parecia determinada a me destruir. O desespero me dominou. Senti que estava perdendo o fôlego, que minha visão começava a escurecer. Eu estava sendo sufocado, e não havia nada que eu pudesse fazer. Era o fim,
Eu tinha certeza disso. Em um último ato de desespero, fechei os olhos com força e comecei a rezar, pedindo para que tudo aquilo acabasse de uma vez por todas. O quarto ficou em silêncio. O peso em meu peito diminuiu. E, quando finalmente tive coragem de abrir os olhos, ele havia recuado. O homem do chapéu estava agora na porta do quarto. Apenas uma sombra na penumbra, mas eu sabia que ele ainda me observava. E então, ele virou as costas e desapareceu, deixando-me sozinho com o som da chuva. Naquela noite, finalmente consegui me movimentar. Levantei da cama, tremendo, e acendi todas as luzes do quarto. Verifiquei cada canto, cada sombra, mas ele não estava mais lá. Mesmo assim, o medo permaneceu. Aquele homem, aquela sombra, havia mostrado que podia fazer muito mais do que simplesmente me observar. Ele tinha o poder de me esmagar, de me destruir, e eu sabia que, de alguma forma, havia conseguido escapar por pouco. Depois daquela noite, as paralisias de sono continuaram, mas o homem do chapéu nunca mais apareceu. Com o tempo, comecei a acreditar que talvez tudo não passasse de uma invenção da minha mente, uma maneira de lidar com meus medos e inseguranças. Cresci, me tornei adulto, e as lembranças da infância foram sendo enterradas, transformando-se em sombras distantes de um passado que eu preferia esquecer. Mas as sombras têm uma maneira estranha de nunca realmente desaparecerem. Elas apenas esperam o momento certo para retornar e, às vezes, voltam de maneiras inesperadas. Eu já era adulto, com uma família própria. Tinha um filho, um menino de 5 anos, que era a luz da minha vida. Minha vida estava longe daquelas noites sombrias da infância, e eu já não pensava mais no homem do chapéu, nem nas paralisias que me atormentavam. Era como se tudo aquilo tivesse acontecido com outra pessoa, em outro tempo. Então, numa madrugada qualquer, fui acordado pelos choros desesperados do meu filho. Saltei da cama, com o coração acelerado, e corri até o quarto dele. Quando entrei, o encontrei encolhido na cama, soluçando, com os olhos arregalados de medo. Perguntei o que tinha acontecido, tentando acalmá-lo, mas as palavras que ele disse congelaram meu sangue. Papai, tem um homem na janela, um homem de chapéu. Aquelas palavras me atingiram como um golpe. Meu coração disparou, e por um momento, eu não soube o que fazer. Olhei para a janela, mas não vi nada além da escuridão do lado de fora. O medo que pensei ter superado anos atrás voltou com força total, envolvendo-me como um manto frio. Eu tentei esconder meu pavor e disse ao meu filho que estava tudo bem, que não havia ninguém lá. O abracei forte, tentando convencê-lo, e a mim mesmo, de que era apenas um pesadelo. Mas eu sabia, no fundo, que não era só isso. As sombras do passado, aquelas que eu tinha tentado enterrar, estavam de volta. E agora, elas não estavam apenas atrás de mim, mas do meu filho também. Eu me pergunto se algum dia realmente conseguirei escapar desse homem de chapéu, ou se ele estará sempre à espreita, esperando o momento certo para retornar. Não posso deixar de pensar no que virá a seguir. Talvez, assim como eu, meu filho também tenha que enfrentar seus próprios demônios. E, talvez, aquele homem do chapéu seja mais do que apenas uma criação da minha mente. Talvez ele seja real, uma presença que transcende gerações, assombrando aqueles que têm o infortúnio de cruzar seu caminho. Enquanto seguro meu filho em meus braços, me pergunto se algum dia conseguirei proteger a ele, e a mim mesmo, dessa sombra que nunca realmente desapareceu. Que relato assustador, Cruzes! Não gostaria nem de imaginar isso acontecendo comigo. Bom, o vídeo de hoje já chegou ao fim. Gostaria de agradecer a você que ficou até o final, e gostaria de relembrar mais uma vez de se inscrever em nosso canal, para não perder nenhum vídeo. Espero vocês amanhã. Um grande abraço.